Oi, pessoal! Já pararam para pensar como é que a gente começou a estudar cientificamente a nossa própria mente? Pois é, hoje vamos mergulhar numa história fascinante, uma verdadeira jornada cheia de ideias revolucionárias e debates assim acalorados que moldaram o que a gente entende hoje por psicologia. E para começar, tem uma frase do psicólogo Hermann Ebbinghaus, que resume tudo perfeitamente. A psicologia tem um longo passado, mas uma história curta. Guardem essa frase, porque ela é a chave de tudo. Tá, mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Essa pergunta leva a gente direto ao ponto, sabe? Ela marca a grande virada da psicologia, de um campo de perguntas filosóficas para uma ciência de verdade. Porque olha só, por milênios, as grandes questões sobre a mente, a consciência, o comportamento, tudo isso pertencia ao campo da filosofia. Civilizações antigas, como na China, por exemplo, já passavam séculos refletindo sobre a mente e as necessidades humanas. Os filósofos se perguntavam o que é a mente, onde é que ela fica. Eram perguntas profundas, essenciais, e elas formaram o que a gente chama de longo passado da psicologia. Foi um tempo de muita reflexão, mas ainda sem aquele método científico que viria a definir a área mais tarde. E é aí que a gente chega no ponto de virada, o momento exato em que a psicologia finalmente se torna uma ciência. A sua história curta estava prestes a começar. Anotem bem esta data, 1879. Esse é considerado o ano oficial do nascimento da psicologia como um campo científico, separado da filosofia e da fisiologia. E o grande responsável por esse marco foi Wilhelm Wundt. Lá no laboratório dele, na Alemanha, ele fez o primeiro experimento de psicologia, tentando medir os processos mentais mais básicos e rápidos. Ele chamava isso de átomos da mente. Pela primeira vez na história, a mente estava sendo estudada dentro de um laboratório. Essa abordagem do Wundt e do seu aluno, o Edward Titchener, ficou conhecida como estruturalismo. A ideia era até que simples. Se a gente conseguir entender as peças básicas da nossa experiência consciente, a gente consegue entender a mente como um todo. Era como tentar desenhar um mapa da arquitetura da mente. Mas como em toda boa história, esse foi só o primeiro capítulo. O que veio depois foi uma série de reações, de novas ideias, um debate gigantesco sobre qual seria a verdadeira natureza da psicologia. E o primeiro grande debate veio com William James e o funcionalismo. Em vez de ficar tentando desmontar a mente em pedacinhos, ele fez uma pergunta diferente. Para que ela serve? Qual a função da consciência? Como ela nos ajuda a sobreviver no dia a dia? A pergunta mudou de o que a mente é para o que a mente faz. E enquanto esse debate rolava nos Estados Unidos, uma ideia completamente radical estava surgindo lá na Europa. Sigmund Freud apareceu com a psicanálise, dizendo que a maior parte da nossa vida mental acontece, na verdade, fora da nossa consciência. Para ele, eram forças ocultas, inconscientes, que realmente motivavam o nosso jeito de ser. Segundo Freud, essas forças inconscientes davam um jeito de escapar para a superfície. Como? Através dos sonhos, da associação livre e dos famosos atos falhos. Sabe quando alguém quer dizer uma coisa e acaba falando outra completamente diferente? Para Freud, isso não era um simples erro. Era um desejo inconsciente se revelando. Agora se preparem para essa próxima citação. Ela é bem provocadora e marca o início de outra revolução, o behaviorismo. Foi uma reação direta e muito forte contra a psicanálise e esse foco todo no que era invisível. Para os behavioristas como Watson e B.F. Skinner, a lógica era clara. Se não dá para ver e medir, não é ciência. Eles defendiam que a psicologia devia focar só no comportamento que a gente pode observar, ou seja, nos estímulos do ambiente e nas respostas que eles provocam. A mente? A mente era uma caixa preta que não importava muito. Então a gente tinha a psicanálise, que dizia que somos controlados pelo inconsciente, e o behaviorismo, que dizia que somos controlados pelo ambiente. Em resposta a essas duas visões, que muitos consideravam pessimistas, surgiu uma terceira força, o humanismo. Com gente como Carl Rogers e Abraham Maslow, o foco voltou a ser a experiência individual, o nosso potencial de crescimento e o livre-arbítrio. E uma das ideias mais famosas do humanismo é, sem dúvida, a hierarquia de necessidades de Maslow. Ele propôs que a gente precisa satisfazer primeiro nossas necessidades mais básicas, como comida e segurança, para só depois conseguir buscar as mais elevadas, como amor, estima e, lá no topo, a autorrealização, que é basicamente atingir nosso pleno potencial. Ok, estruturalismo, funcionalismo, psicanálise, behaviorismo, humanismo. Ufa!
Com todas essas escolas de pensamento competindo, fica a pergunta, né? Afinal, qual delas está certa? A melhor maneira de pensar nisso é com aquela antiga parábola dos homens cegos e o elefante. Cada um toca uma parte diferente do animal, a tromba, a perna, o rabo, e acredita ter entendido o que é um elefante. Do mesmo jeito, cada escola da psicologia revelou uma parte super importante da experiência humana, mas nenhuma, sozinha, conseguiu enxergar o elefante inteiro. E essa história toda, riquíssima em debates, nos traz até o presente e, claro, ao futuro. A psicologia não parou de evoluir e hoje o campo mistura muitas dessas perspectivas enquanto explora fronteiras completamente novas. E hoje em dia, 3 áreas são especialmente promissoras. A neurociência cognitiva, que usa tecnologias incríveis para conectar o hardware do cérebro com o software da mente. Tem também a psicologia cultural, que estuda como o nosso ambiente, a nossa cultura, molda quem a gente é. E a psicologia positiva, que é meio que uma herdeira do humanismo, e foca não no que está errado com a gente, mas no que nos ajuda a florescer. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Olhando para essa jornada incrível, desde os átomos da mente de Wundt até as imagens do cérebro em tempo real que temos hoje, a pergunta que fica é: qual dessas lentes ou qual combinação delas oferece a visão mais clara do universo complexo que existe dentro de cada pessoa? Uma coisa é certa, a história da psicologia continua sendo escrita.